Gravando. Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais uma edição do nosso Pizza Cripto, programa que a gente come pizza e fala de cripto, né? Meu nome é Rafael Lara, estou aqui com o meu conterrâneo, inclusive, Cesário Martins, lá da LoopPay, né, que está conosco nessa... Você está assistindo o programa na quarta-feira, mas a gente está gravando uma sexta. Né? Ou seja, a magia do show business, olha que loucura. Cesário, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Pizza Cripto, meu querido. Opa, prazer meu, Rafael. Cesário, seguinte, queria primeiro falar, a gente tá comendo uma bela pizza de pepperoni, né? Então eu sempre começo sempre falando do sabor da pizza, que a pepperoni é muito bom, assim. Eu sou suspeito pra falar, eu gosto muito do sabor de calabresa. Esse é o sabor favorito, Cesário? Cara, até fazer o seguinte, ó, pode escolher qualquer um, Uhum. mas vocês acertaram, esse é o que eu gosto mais. Cara. Perfeito. Então, Você tem... estamos bem alinhados aí, conterrâneo, gostei. Excelente, então, cara. Eu vou trazer aqui um pouquinho só do teu currículo aqui, que me mandaram aqui. Vamos lá. Você é engenheiro de ciência da computação pelo ITA e com MBA em Harvard. Fundador e co-CEO da ClickBus, o maior marketplace de viagens de ônibus da América Latina. Foi responsável pelas equipes de crescimento e tecnologia, com mais de 50 desenvolvedores sob sua orientação. Lançou o Meu DNA, o maior teste genético DTC da América Latina. E conquistou a medalha de ouro na Olimpíada Brasileira de Informática de 2002 a 2005. E hoje é CPO da LoopPay. Parabéns, Cesário, aí, né? Eu dou alegria pra minha mãe que faz piada em casa. É isso. Não, brincadeira. Mas o Cesário, então fala, cara, é um currículo bem extenso. Então, como é que tá a sua rotina hoje? Você então tá com 3 empresas, 2 empresas, 1 empresa, como é que tá sendo isso? Não, acho que cada uma dessas empresas, né? Traz o microfone um pouco mais pra perto quando você for pra trás aqui, pro então, pessoal assim, de casa conseguir te ouvir. Perfeito. Cada uma dessas empresas, né? Então, acho que eu participei de várias, né? Então, todo esse business de criar empresa de internet startups já faz mais de 10 anos. Né? Então, comecei na Mobile, que foi um e-commerce que inclusive fez IPO em 2021. Eu estava lá no comecinho da Mobile, depois fundei a ClickBus. Legal. Né, como se fosse basicamente um marketplace rodoviário, né? E, cara, acho que cada grande... Assim, são sempre grandes projetos, né? Você tem que estar focado. Então, sempre teve começo, para mim, né? Não a empresa, mas para mim sempre teve começo, meio e fim, né? Então, a Mobile, eu saí, a empresa continuou e eu saí, né? A ClickBus, eu deixei ela em um patamar que ela conseguia ir com as próprias pernas. E daí eu saí, continuei como conselheiro, mas saí, né? E agora eu tô 100% focado em cripto. Tá. Na verdade, 100% focado em Web3. Tá. E eu trago, acho que, uma visão diferente, assim, um pouco para essa parte de cripto, com essa visão de construtor. Eu passei a minha inteira criando produtos para ajudar a vida das pessoas. E eu acredito muito que vai ter uma nova onda de construção de produtos de tecnologia em cima de blockchain. Tá. É por isso que eu estou na LoopPay agora. Perfeito. Aí, então, falando um pouco agora sobre a LoopPay. Como é que funciona? Sobre o que é o negócio de vocês? Você falou que é de Web3. A gente aqui está até familiarizado bastante com esse termo aqui. Se você ainda não sabe o que é Web3, está tudo bem. A gente vai explicar para você durante esse programa aqui, para você ir se ambientalizando também, se ambientando. Perdão, a professora de português que estava me escutando agora. Ela me adora, tadinha. Mas sobre o que é a LoopPay? A LoopPay, ela basicamente é o jeito mais fácil de você entrar na Web3. Na Web3, você tem que ter uma conta, uma carteira. É assim que você interage com os aplicativos da Web3. E para você colocar, digamos assim, ativos nessa tua carteira, antes da LoopPay, antes dela existir, era um dor de cabeça. Tá. Então, eu tenho que colocar tokens na minha carteira. Nossa, eu tenho que ir numa corretora, eu tenho que passar para lá, tenho que fazer o withdraw, tenho que esperar, etc. Passos e passos. Então, sem a LoopPay, você tem um caminho que é custoso, porque você está pagando um monte de gas, e demorado, e complexo, um monte de passos. A gente tira tudo isso, né? A gente deixa super simples você colocar tokens diretos na tua carteira. Como eu faço isso com o LoopPay? Com Pix. Você paga um Pix, você escolhe o token, tá na tua carteira. Mas qualquer token? São mais de 2.000 tokens hoje. A gente tem 10 redes, mais de 2.000 tokens. E quais redes estão lá hoje em dia? As maiores tem as grandes EVMs e Solana. Tá. Mais de 2.000 tokens dá pra colocar hoje. E o LoopPay é 100% brasileira? 100% brasileira. Pô, cara, que legal. Agora, falando um pouco sobre essa integração Pix para cripto, porque isso é uma coisa que, igual eu estava te falando antes do programa, né? Eu vou muito em evento de criptomoeda, né? Palestrar, enfim. E aí eu sempre vejo umas excelentes ideias.
Cara, mas é aquilo que falam, né? De boas intenções, o inferno tá cheio. É isso. Né? Então, assim, por exemplo, a história de... Isso é um grande problema que eu sempre vi em evento de cripto, inclusive. A empresa que fala assim, não, eu consigo te passar Pix direto aqui, vai cair o token na tua conta. Assim, mas assim, eu já vi umas 6, 7 fazendo isso assim. Toda vez que eu vou, tem um pitch que vai lá, o cara faz, é assim, ou demora, ou o cara não sabe me explicar a ideia dele, ou o negócio parece fake, porque o cara usa um símbolo do Pix, por exemplo, dourado. Aí você fala, cara, não é possível assim. Ou ele faz uma brincadeira com Bitcoin que parece fake também. Sim. E vai anulando as coisas. Então, qual que é o diferencial da LoopPay para conseguir surfar numa onda que até agora a gente não conseguiu ver um projeto brasileiro surfar? Que é um projeto brasileiro de cripto realmente rolar. Olha, quando a gente começou a construir nesse mercado, né, realmente tinha muitos projetos, poucos especificamente querendo atacar o problema de facilitar a entrada das pessoas na Web3. O que a gente viu foi muito projeto desconexo, assim, na indústria, né? Agora a gente viu muitas comunidades e o que a gente notou foi que a galera da comunidade, ela tinha dificuldade em ter o token daquela comunidade, né? E para você interagir com o projeto, você tem que ter o token. Né? Então foi assim que a gente começou a abordar e a gente viu esse problema. E daí que a gente pensou, nossa, cara, tem um jeito melhor isso aqui. A gente começava a perguntar para as pessoas como é que elas faziam parte daquela comunidade, compravam token daquela comunidade e passavam por todos esses passos, né? E daí, no meu olho, né, depois de 10 anos criando empresa de internet, eu olho para esse projeto e vejo isso aqui como um problema, cada problema tem oportunidade, né? E, bom, acho que a gente já aprendeu a criar, né, a gente como construtores, né, assim, nós seres humanos, cara, a gente consegue criar coisa muito boa. Olha tantos aplicativos digitais super fáceis das pessoas utilizarem. Por que cripto é tão chato, tão demorado, tão difícil? Não tem o menor sentido. Né? Então, acho que foi juntando essas duas coisas. Vamos pegar um pouco do nosso histórico de criar bons produtos digitais e colocar isso em um problema específico, que é, puta, eu sou uma pessoa que está na comunidade, eu quero ter o token dessa comunidade na minha carteira. Então, a gente juntou essas duas coisas. A gente não viu muita gente fazendo isso de uma forma madura, né? De uma forma com bom UX, com a forma certa de comunicação, né? Com, enfim, todas as regras de segurança, com... também cripto, né? Então você tem que pensar em regulamentação, você tem que pensar em trazer segurança para as pessoas, trazer agilidade, facilidade. Então, assim, a gente não viu um projeto que juntava tudo isso. Então a gente viu essa oportunidade e começou a criar isso. Agora, falando sobre esse assunto de UX, que é uma coisa que você trouxe também muito interessante, porque esse é outro problema que eu vejo muitos projetos de cripto hoje em dia. Que assim, a ideia é fantástica, só que aí, vamos supor, você tem umas 3 barreiras antes de chegar a um produto de uma pessoa. Que é a ideia, então a ideia tem que servir para alguma coisa, tal, você tem que arrumar um problema, beleza. O segundo passo é você explicar a ideia direito. Né, tal. Se o cara conseguir me explicar a ideia direito, eu vou comprar a ideia. Legal. O terceiro passo é quando eu estiver dentro daquela ideia, eu conseguir, mexer no negócio, né? Que é o tal da UX. E eu vejo muito isso também, sabe? Por exemplo, é extremamente complicado para muita gente, inclusive muita gente que assiste a gente, mexer, por exemplo, na MetaMask. Mas muito complicado. A pessoa fala assim... Pô, cara, mas eu tenho 8 palavras aqui que eu tenho que... Por que eu tenho que anotar e não posso tirar um print do negócio? Sabe? Por que, né? Pô, então eu vou ter que entrar na PancakeSwap, puxar um negócio, jogar lá, vou jogar pra minha MetaMask, que aí eu vou poder um dia, talvez, converter, se tiver liquidez no negócio, sabe? E a galera vai ficando pelo caminho, e às vezes, e até ironicamente, né, pessimamente também engraçado, tem muita pirâmide financeira que vai trazer uma explicação rápida, fácil, com o UX fantástico, que essa galera vai cair. Entendi, assim que ganha então Bitcoin com 300% de lucro e vambora. Então como é que vocês conseguiram arrumar o problema da UX para trazer para um público que é um público engajado com cripto? A gente vê o público brasileiro muito engajado com cripto, se não me engano, acho que é o 2º ou 3º maior do mundo que consome NFT, mas que é um público que ainda está muito iniciante. A gente está falando de um público que ainda está aprendendo o que é Bitcoin, ainda está aprendendo por que tem que ter uma carteira, né? Por que tem que fazer transação. Então, como é que vocês conseguiram trazer isso mastigado para o público? Eu acho que foi muito do nosso time, né? Assim, quando a gente começou a construir a LoopPay, até eu e meus sócios, né? Nós todos viemos desse
desse mundo de criar empresas, vamos chamar de empresas Web 2, mas de bons produtos digitais centralizados, né? Então, a gente teve uma escola em criar esses produtos digitais, né? E, basicamente, o que a gente fez foi, nossa, vamos pegar as pessoas que a gente conhece que são incríveis, vamos montar um time que consegue construir esses produtos, que tem usabilidade boa, que é rápido, etc, né? Agora, o nosso cliente é o cliente de Web3. E a tecnologia que por trás que a gente usa é a tecnologia da blockchain. Mas, assim, não é porque essas duas coisas existem que a experiência tem que ser ruim. Perfeito. Eu imagino que, assim, hoje, né, se você vê em geral, né, tem muito projeto com experiência ruim, eu diria que muitos deles é por escolha, tá? Então, assim, se você for ver historicamente, né, grande parte do desenvolvimento de cripto foi desenvolvimento de infra. Tá. Então, todo mundo fala, mas a gente está na época de construção de infraestrutura, né? E daí, os construtores, a galera que está desenvolvendo infraestrutura, poucas vezes eles se preocupam com o X. Então, eles escolhem focar em back-end. Quando você vai desenvolver um protocolo de blockchain, ali os cálculos matemáticos de criptografia são super complexos. Então, você traz especialistas, né? Então, você monta o time, você escolhe e você resolve esses problemas com esse tipo de profissional, né? Você ir pensando que o teu problema ali é resolver as criptografias, etc. A gente não, né? Então, a gente fala o seguinte, olha, a parte de infra, eu diria que a gente está começando na Web3 a trazer produtos digitais para o consumidor final. O consumidor não precisa saber como é que um node operador de stake de Ethereum ou de Bitcoin ou, sabe, do whatever funciona. Ele não precisa, né? Ele não precisa saber como é que um Zero Knowledge Proof de uma nova rede que tá... Não precisa. Ele precisa apertar o botão e garantir, cara, aquilo vai acontecer de forma tranquila, rápida. Então, assim... É mais simples do que parece. Mas eu acho que a gente tá chegando agora nesse momento. Tá. Entendeu? A parte de infra hoje em dia você tem o quê? $1 trilhão espalhadas por blockchains nessas infraestruturas que foram criadas. Então, assim, a parte de infra, ela tá de certa forma provada, né? Eu acho que a mundo, e eu acho que o próprio Web3 tá chegando em um novo momento de criação de produtos para o consumidor final. Então, é agora que a parte de UX fica muito importante, porque agora que vai começar a chegar muita gente, e se não tiver um bom UX, as pessoas não vão escolher, então vai ser uma forma natural de seleção. Os projetos que têm facilidade vão trazer mais gente, os que não vai, né? E aí por assim vai. Agora, pensando um pouco sobre um projeto brasileiro hoje, né? Primeiro, vocês são apenas B2C ou é B2B também? É para todo mundo? A gente também tem um braço B2B, B2C, B2B2C, então a gente acaba servindo vários players do setor. E a indústria brasileira, ela tem comprado a ideia de um projeto cripto brasileiro? Porque isso é uma coisa que eu já ouvi inclusive, conheço muito desenvolvedor, né? Inclusive um abraço para a grande Elo Passos, que veio aqui no Perdendo a Pose, aqui a Elo, acho que está na terceira empresa dela de cripto já, a gente conversa direto. E eu conheço muito empreendedor de cripto. E cada um tem uma opinião diferente. Tem gente que fala assim, não, cara, eu fui muito bem recebido pela comunidade, pela indústria brasileira, tal, eles já estão aceitando. Outros falam assim que existe meio que uma xenofobia interna do brasileiro com um produto daqui, se tivesse sido criado lá fora, com aparência meio gringa, aí ele compraria. Então, como é que tem sido para a LoopPay esse processo? Vocês têm sentido uma certa dificuldade em relação a conseguir falar, cara, a gente é brasileiro, mas a gente é bom pra caramba no que a gente faz. Ou não, ou isso tem sido mais fácil? Cara, a comunidade abraça muito por ser brasileiro. Então, muitos dos nossos clientes, eles falam especificamente, cara, eu adoro o projeto de vocês, não só por causa da UX, não só por causa da velocidade. Vocês são brasileiros, vocês me passam confiança. Isso é legal, assim, né, assim, e daí a gente pode até começar a comentar um pouco sobre isso, mas assim, o mundo de cripto ele foi feito para ser trustless, para você não precisar confiar em ninguém, né? Mas o fato é que em alguns momentos, em algumas situações, né, então nesse caso aqui, a gente vai de fiat para cripto, então a gente está exatamente nessa ponta. E essa ponta é uma ponta que você precisa confiar que as coisas vão acontecer da forma correta, porque você está indo para cripto, você não está lá ainda, né?
ser brasileiro passa tranquilidade pra galera. Eu quero tirar uma dúvida no atendimento. Cara, beleza, tamo aqui. Né? Então, acho que abraçar esse pessoal, tem muita comunidade brasileira. Você comentou sobre como que os brasileiros são fortes em cripto. É muito. Tem, por exemplo, muitos projetos, aplicações centralizadas de DeFi, sei lá, de criptogames, que tem, quando você entra no Discord deles, tem lá, canalzinho em português, bombando. Muitas vezes até no Geno o pessoal falando em português. O brasileiro é muito ativo, né? E daí quando ele vê um projeto brasileiro que facilita a vida deles e que abraça eles se eles precisarem, cara, a galera realmente gosta. Então foi uma surpresa super positiva. Agora, e para conseguir atingir o mundo, né? Porque a gente tá falando assim, cara, cripto é excelente quando a gente consegue atingir ali um local e tal específico. Só que, pelo menos assim, uns 95% dos projetos que eu acompanho, eles estão falando de planeta. Estão falando assim, cara, a gente quer todo mundo. Tem muito projeto que faz SEO lá fora já, querendo já internacionalizar. Então, a LoopPay, ela quer o mundo com ela ou quer focar mais no Brasil? A gente está expandindo agora para outros países. Tá, a gente está expandindo agora para países da América Latina. Né? Importante, né? A Argentina, por exemplo, está precisando diversificar um pouco a carteira. Tá difícil a situação lá. Qual que é a nossa visão, assim, né? Bom, acho que a Web3, ela é a nova internet, acho que daqui a pouco a gente pode falar um pouco sobre isso, mas basicamente entrar nessa nova internet tem que ser muito fácil. Isso não é um problema brasileiro, ou dos brasileiros, é um problema global, né? A melhor forma de você entrar são por meio de pagamentos locais instantâneos. Tá. O Pix, ele é incrível. Né? Vários outros países, eles têm uma similaridade, eles têm algo parecido, né? Então, a gente acaba abraçando um pouco dessa visão e a gente tem uma lista de países que já tem meios locais de pagamentos que têm uma similaridade. Então, a ideia é, vamos abraçar esses países primeiro e ajudar mais pessoas a entrar na Web3. Tá. Então, esse é um pouco da nossa visão. E claro que a gente depois vai ter mais meios de pagamentos, mas a gente acredita que essa forma, né, de você sair e entrar acaba sendo forte quando, de novo, né, a UX, a usabilidade é melhor. Tá. Mas aí, falando um pouco agora sobre Pix, porque consigo colocar então criptomoeda com Pix, papum. Mas, por exemplo, vamos supor, a maior parte dos países não tem Pix. Como é que vocês vão entrar nesses lugares? Não, então, mas, por exemplo, o México. Tem um negócio chamado SPEI. SPEI. A Colômbia tem um SPE. Que é igual ao Pix, só que... É muito similar. Tá. É muito similar, né? Tá. E daí, alguns países, eles não têm Pix, mas eles desenvolveram coisas similares. São quase que transferências locais instantâneas, de banco para banco, tá? Então, esse é o tipo de coisa que a gente explora, né? Alguns outros países, cartão de crédito. Beleza, vamos com o que tem, né? Acho que isso não pode ser objetivo. Mas o que a gente acredita é que, eventualmente, os outros países vão ter algo similar, né? Agora, a mudança da Web 3.0 como sistema principal de tecnologia do planeta, né? Como a gente vai falando, isso pode fazer acelerar as pessoas criarem novos PICs? Os países criarem novos PICs? Então, por exemplo, a gente fala aqui direto, né? Ethereum. Por que Ethereum é fantástico? Eu falo que todo programa eu tento explicar pra minha avó, que ela assiste a gente. E eu falo assim, cara, se minha avó entendeu, tá legal. Tá bom o programa. Aí ela perguntou, o que é Ethereum? Que eu vejo você falando isso pra cima e pra baixo. Eu falei, Ethereum é o seguinte, você não precisa mais ir no cartório. Ponto. Perfeito. Aí, por que não precisa mais no cartório? Porque eu falei, porque agora você consegue, numa rede, você consegue assinar um contrato, a pessoa consegue assinar um contrato, tem um sistema de validação todo muito bom de segurança aí, que ninguém consegue meter a mão e tá tudo certo. Nossa, que fantástico, fantástico. Por quê? Porque eu não gosto de ir no cartório. Excelente, bom demais, tá? Bom pra caramba. Então, com o Ethereum, por exemplo, e outras redes de blockchain, você consegue avançar para criar um sistema financeiro naquilo ali. Você acha que a Web 3.0 pode fazer isso avançar? Ou seja, é um outro passo para a gente conseguir dar em relação à implementação da blockchain na economia, não necessariamente as criptomoedas dentro da economia? Interoperabilidade vai ser a palavra-chave, né? E assim, o Pix, ele faz isso, né? Ele instantaneamente ele te conecta no que a gente faz, né? A gente conecta o Pix com todas as blockchains, né? Então, a gente está fazendo essa interoperabilidade. Cara, acredito, né? Acredito que... Eu até nem falo mais sobre... Quando eu penso em Web3, eu nem penso em, meu Deus, o sistema financeiro. Acho que é uma parte da Web3, né? Então, até se a gente olhar, assim,
até dar um passo, assim, olhar os 360 aqui do que está acontecendo, né? A internet. Pô, sei lá, o começo da internet foi em 1980, né? Uhum. Faz uns 40 anos. Uhum. E essa tecnologia, ela simplesmente mudou como toda a sociedade, os seres humanos, eles vivem, né? Uhum. 40 anos, é nada. Né? Como é que uma tecnologia em tão pouco tempo mudou tanta gente, né? A humanidade tem quantos anos? Sei lá, 2.000 anos? Mais de 2.000 anos, né? O ponto é que a gente ainda está no começo da internet. Tá. Né? E daí, assim, o que é que, se a gente parar pra pensar assim, qual que é o problema da internet hoje sem blockchain? Porque, né, a blockchain tem que resolver um problema. Qual que é o problema que existe? E acho que é exatamente o que você falou, né? Assim, a internet que a gente tem hoje em dia, cara, ela é incrível em você comunicar informação. É incrível, né? A gente consegue fazer um Zoom, a gente consegue fazer um WhatsApp, consegue... Enfim, você está comunicado e a informação, ela tá chegando. Inclusive, né? para você que ainda não é inscrito nas nossas É redes isso. sociais, Instagram, Twitter, Tá o tudo portal, Perfeito. Telegram, o canal aqui do YouTube, você ainda não se inscreveu também, se inscreve aí, para de ser vacilão, hein? Então é isso aí, gente, porque eu também tenho que fazer uma jabá, né? Tem jeito, né? Mas pode continuar, por favor. O que a internet atual não tem? É o senso de propriedade. Tá. Né? Então, assim, tudo que tá na internet não é teu. Né? É controlado por uma instituição centralizada que pode decidir o que fazer com aquela informação. Tá. Né? Seja, enfim, seja em redes sociais, seja, enfim, qualquer outra mídia. Então, a blockchain, ela vem para resolver esse problema. Né? E daí, se você parar pra pensar assim, nossa, como é que vai ser a vida do ser humano daqui a 1000 anos? Com certeza a internet vai estar nela. E com certeza não vai ser igual como é hoje em dia. Esse problema vai ter que ser resolvido, né? Porque assim, se em 40 anos essa tecnologia de internet, ela mudou a vida das pessoas, pô, daqui a 1000 anos, meu amigo, você vai estar mais inserido ainda, né? Então, com certeza, a propriedade vai ter que existir, porque é a forma de você fazer riqueza, você ter suas coisas, né? Então, a blockchain como um todo, é por isso que eu falo que na minha visão, a Web3, né, ela é mais do que um novo sistema financeiro, né? Os ativos financeiros é uma das coisas que você tem. Você tem mais do que isso, né? Você tem teu carro, você tem tua casa, você tem teus ativos mesmo, né? E eles valem alguma coisa, né? Então, né, será que voltando agora para a tua pergunta original, né? Será que a evolução da Web3 vai impactar outros países criarem PIX? Eu acho que isso é uma coisa natural. Eu acho que, independente se tem ou não tem PIX, o sistema ele vai se adequar para facilitar a entrada das pessoas do Web3. Tá. E empresas como a nossa faz exatamente isso, né? Rapidinho, você colocou teus ativos na tua conta e você controla a tua conta. Mas você precisa de uma forma de interoperabilizar. Você sai de um sistema para o outro. Simples, rápido, com confiança, né? E acredito que isso, está sendo forte no Brasil e está sendo forte em outros países também. Agora, falando um pouco sobre o momento do mercado de cripto, né? A gente está falando do Bitcoin a $15 mil, a gente está falando de crise de confiança em todo lado, por conta, principalmente da besteira que o cara do FTX fez lá, de alavancar simplesmente, acho que foram 13 bilhões de dólares que ele alavancou. É dinheiro para dedéu, né? Então, enfim... Como é que tem sido para uma empresa brasileira que mexe com serviço financeiro esse momento do mercado cripto? Tem sido complicado para vocês conseguirem atravessar? Cara, eu não diria complicado, não. Assim, a gente está no bear market. Naturalmente, existe menos transações em cripto. Né? Algumas pessoas saíram. Né? Assim como esse bear market, teve outros bear markets. Né? O que acontece em cada mercado, ou quando o mercado cai, né? A gente volta para os fundamentos. Basicamente é isso. Né? Então, nos mercados anteriores, acho que o grande boom foi DeFi. Né? As NFTs vieram depois. Então, assim, aqui, nesse momento, a gente está construindo. Né? E, cara, é interessante. A comunidade que a gente tem, os nossos usuários, os caras adoram o nosso produto, sabe? Os caras voltam, falam muito bem sobre ele. Então, na medida em que o mundo, né, de blockchain se fortalece, a gente fortalece junto. E a gente continua construindo, facilitando as pessoas a entrarem no Web3. Tá. E como é que você tem visto esse patamar do Bitcoin, Cesário?
Cara, eu não olho pra... Assim, Pro preço atual? Eu também não, mas eu acho que não é pelo mesmo motivo que você. Eu não olho porque eu tenho medo mesmo de olhar minha corretora. Eu tô com um pouquinho de medo, assim, porque eu falo, eu vou deixar meu Pix não caindo lá, que eu sei que vai reverter pra Bitcoin direto, e pra mim tá tudo certo, entendeu? Porque eu não quero olhar muito, não, porque senão eu vou olhar agora, aí dá um pânico, entendeu? Então eu gosto de ir no parque, entendeu? Pedalar, né? Ir na igreja, rezar um pouco, tá tudo bem, né? Ir num bar, talvez. É que assim, e muitas vezes, né, o valor atual do ativo, ele não traduz o quanto que aquele ativo ele traz de valor, né? Ele traz de utilidade, de benefícios, né? No bear market isso fica mais forte ainda, né? O fato é que o mundo da Web3, ele é um mundo que ainda está sendo construído. Esse negócio de carteira, mas eu tenho a minha carteira, eu tenho minha conta na blockchain, né? Por sinal, eu utilizo uma carteira para interagir com ela. Isso aos poucos tá caindo a chave na cabeça das pessoas, a importância de você ter a sua própria carteira. Então, o mercado, né? Ele tem ups and downs. Agora, o que é interessante, né? O que a gente vê é a atividade de desenvolvedores, a atividade de projetos, novos projetos sendo lançados, muito interesse de empreendedores que estavam no Web2, né, das empresas centralizadas, construindo projetos que são super legais. Então, isso é o que empolga mais a gente, sabe? Não é o preço do ativo, mas é ver que tá tendo projetos interessantes sendo criados e a gente quer participar desses projetos, de alguma forma. Entendi. Cesário, estamos chegando aqui ao final do nosso programa, que o papo bom passa rápido, você vê como é que é. A gente sempre faz uma brincadeira aqui no nosso final do programa, que é o seguinte: todo mundo veio aqui, analistas, gestores, investidores, e eu faço uma pergunta. Hoje é dia 18 de novembro de 2022. Dia 18 de novembro de 2023. Quanto vai estar o Bitcoin? Cara, não... Eu sei que você não sabe. Eu também não sei. Se soubesse, eu estaria rico pra caramba. Ele vai estar ou acima ou abaixo do valor atual. Isso eu garanto. Ou acima ou abaixo do valor atual. Você é muito inteligente, né, meu conterrâneo? Não, mas chuta um número aí, pô. Hoje tá 15 mil dólares. Quanto que você falaria? Cara, acho que vai estar acima. Acima? Daqui a um ano? Daqui a um ano. Acho que vai estar acima. Acima? Acima o quê? 20 mil? Acima 30 mil? Acima 50 mil? Acima é muito longo. Teve gente que falou 100 mil dólares aqui na mesa. Nossa, é demais. Não sei. Você não vai colocar o teu na reta de maneira nenhuma. Essa não. Entendi, né? Porque a gente manda sempre uma pizza para quem acertar o negócio, mas tudo bem. Então, Ethereum, imagino também que você não vai querer se arriscar. Também não. Então tá bom, tudo bem. Eu falo, então, eu acho que o Bitcoin... Porque eu vou ganhar uma pizza, não quero nem saber. Bitcoin dia 18 de novembro de 2023, para mim vai estar a 25.592 dólares e 32 centavos de dólar. E Ethereum vai estar a 3.200 dólares aí o valor. Por quê? Não sei. Eu dei um chute bem franco. Afinal, eu sou jornalista. Mas, enfim. Cesário, muito obrigado pela sua presença aqui. Bom enorme recebê-lo e volte mais vezes aqui, viu? Na hora. Valeu, então. Obrigado. Valeu. E a você que nos acompanhou aqui no nosso Pizza Cripto dessa semana, muito obrigado pela sua presença. Eu vou ficando por aqui, mas você pode conferir os outros programas da casa, né? Temos aí o Perdendo a Pose, que a gente recebe aí gestores de mercado financeiro para comer pimenta no game show aí de mercado financeiro. A gente tem o Happy Hour BP, que a gente bebe cerveja e fala de mercado. O Pizza Cripto, as outras edições você também pode conferir. O Fechando o Pregão também, né? Todo dia aí às 6 horas da tarde. Também temos o BP Connections às 5 horas da tarde, que é sobre geopolítica. Enfim, tem muito programa bom na casa, então se inscreva aqui, ative o sininho e dê o like, tá certo? Eu vou ficando por aqui, a gente se vê logo logo. Até mais. Tchau, tchau!